Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Feliz em poder, sempre falo, né? Em estar com vocês no período do dia, da tarde, da noite, da madrugada, né? Do fim de semana, no meio da semana, no início da semana. É muito bom poder estar com vocês. Agradecendo o carinho, os comentários, muito obrigada. E deixo o convite, venha conhecer o canal. Mas dê o seu joinha, não joinha, é muito importante o comentário de vocês. Compartilhe os vídeos que vão trazer para nós assim um retorno, se estamos indo no caminho certo, quando a gente lê os comentários, sugestões, é maravilhoso. Interaja conosco que a gente vai ficar muito feliz. Filantrópico, sem nenhum, sem nada, digamos assim, sem nenhum finalidade lucrativa, que nós recebemos de bônus, a gente reverte em cestas básicas para quem necessita. Vem conhecer, vale a pena, ok? Antes de mais nada, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse encontro maravilhoso. Que Jesus nos abençoe, aumentou do canal, aumentou o meu mentor em particular, Francisco de Assis. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá? Nós vamos então na segunda parte do capítulo 12, Confronto de Forças. A primeira parte, ufa! Foi emocionante, né? Nós vemos como é que é feito o trabalho na espiritualidade e na materialidade, como o nosso querido Filomeno nos descreve, né? Nossa, muito bom, maravilhoso. E agora nós paramos aonde que foi dado o início da limpeza, ou seja, da higienização do local após o acontecido. Então, é a operação limpeza. Limpeza não existe, né, gente? É limpeza. Acrescentou-me judiciosamente felinto, diz o nosso querido Filomeno. Após a absorção de fluidos de teor vibratório diferente, caracterizados pela densidade material que tipifica este gênero de trabalho, vêm os espíritos protetores liberar os médiuns e renová-los, sob a ação de diversa carga de energia, permitindo-lhes o bem-estar e a satisfação do serviço realizado. Que maravilha, né? Esse trabalho em conjunto, que é um trabalho em conjunto, né? A matéria e a espiritualidade, os mentores juntos, né? Maravilhoso. Aplicando-se o autopasse, eram retiradas as cargas fluídicas perniciosas, enquanto outras, de qualidade superior, vitalizavam os cooperadores encarnados. Não foram trazidas mensagens mais amplas ou feitas quaisquer considerações adicionais. Tratava-se de saudação por cada um dos amigos desencarnados, com brevíssimas palavras de contentamento e gratidão a Deus pela oportunidade de agirem em favor do próximo em nome do bem. Que relato bonito que o nosso querido Filomeno nos traz, né? E aí, ele acrescenta que a mentora, por fim, entreteve conversação mais demorada, endereçando expressões de estímulo e conforto a cada um dos participantes mais ativos e estendendo-as a uns e aos outros membros da casa. Logo depois, seguindo a praxe, foi encerrada a reunião, segundo o nosso querido Filomeno. Os companheiros encarnados mais chegados ao labor é o trabalho, reuniram-se numa sala interior para ligeiro lanche e comentário proveitoso acerca do trabalho. Vindo até nós, a amiga espiritual aludiu, ou seja, comentou com o nosso querido Filomeno e os que estavam junto a ele. Este encontro dos trabalhadores é muito útil para eles mesmos, segundo ela, tanto quanto para as nossas atividades. Não se aprofundando pelo estudo na realidade mecânica das leis, ficam na periferia do fenômeno mediúnico.
repetindo atos sem conhecer-lhes a função, a estrutura, desarmados para ocorrências diferentes ou eventualidades inesperadas. Temos estimulado a conversação porquanto, ainda sob a inspiração dos seus protetores, logram, ou seja, eles têm o desejo de penetrar e alcançar, a pouco e pouco, no funcionamento das técnicas de que nos utilizamos, bem como na razão que nos leva a aplicá-las, adquirindo consciência de si mesmos e a finalidade superior da vida. Notamos aqui como o trabalho da espiritualidade, dos mentores individuais da própria casa é de paciência, e assim, com uma respeitabilidade do tempo de cada colaborador, aqui bem colocado. Maravilhoso, né, gente? Continuando. Os mais esclarecidos opinam e sugerem, interrogam e discutem, abrindo espaços para o raciocínio que desperta e o interesse de saber que se lhes instala. É um primeiro passo para o estudo que oferece o conhecimento e a libertação da ignorância. Volto a repetir que ignorância não é pejorativo. Você ignora aquilo que você não conhece. E à medida que eles estão fazendo esse trabalho maravilhoso na espiritualidade, junto aos colaboradores de boa vontade, de boa fé, é justamente a cada passo, de acordo com cada degrau que cada um está buscando na evolução, eles vão trazendo o conhecimento. E essas conversas são maravilhosas, porque um vai de uma certa forma se colocando, e a isso vai surgindo questões, vai surgindo interrogações, e isso leva ao quê? A busca ao conhecimento. Maravilha, não é? Aí ela continua, porque permanecem confiantes no recinto, absorvem maior dose de energias revitalizadoras e passam a amar a casa, mantendo um laço de afeição que os une ao trabalho. Olha que coisa abençoada, não? Segundo, continua a nossa querida mentora. Vemos instituições respeitáveis nas quais um outro tipo de ritual, mesmo onde se diz detestá-lo, vai tomando corpo e devorando a espontaneidade. É o formalismo que poderíamos também chamar de indiferença ou desamor. Não se diz uma palavra de estímulo ou não se fazem comentários, receando-se elogios. Embora nunca sejam poupadas críticas ácidas e destrutivas. É vero. Noutras sociedades, tão logo terminam as reuniões, todos partem como se desejassem fugir do recinto e correm para programas antagônicos, ou seja, muitos programas ao contrário daquilo que foi assistido, pregado, praticado. No fundo e na forma. Então, eu vou até repetir para a gente entender. Noutras sociedades, tão logo terminam as reuniões, todos partem como se desejassem fugir do recinto e correm para programas antagônicos, no fundo e na forma, ao de que haviam participado, encharcando-se deles antes de dormir. Em suma, não se comentam as ocorrências, as instruções, as conferências e os estudos, os debates nem as sugestões, não se fixando como efeito que deveria constituir um aprendizado valioso. Quase todos têm pressa de ir-se, alguns porque estabelecem compromissos posteriores, nos quais anulam o que granjearam, o que trabalharam, o que foi o seu esforço. Interessante, né? Na reunião. E outros por motivo nenhum, simplesmente porque não tem assunto a comentar ou já sabem a respeito de tudo, ou não se interessam por saber. Pobres homens, escravos de si mesmos. Não os censuramos, porque já trilhamos caminhos iguais. No entanto, não sopitamos o desejo de convidá-los à naturalidade, à vivência espontânea da fraternidade, do intercâmbio de opiniões e interesses, pelo menos espirituais, desde que nos afeiçoamos a esta área do universo dos deveres. Maravilhosa essa explanação, né? Porque tem muitas pessoas que vão falar, eu vou cumprir com o meu papel. Aí
vai cumprir com o seu papel e acaba não interagindo nem com a casa. Só vai cumprir o seu papel ali para fazer alguma coisa. É interessante essa colocação da mentora para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? Principalmente nós, como eu, que sou frequentadora. Interessante. Ouçamos por um pouco o que comentam. Ela dá a sugestão. Uma senhora de aspecto agradável, cuja cabeleira prateava, tendo a xícara de café com leite na mão, disse meditando. Esse é Filomena. Quando começou a luta, eu receei, perguntando-me: haverá vantagem nessa batalha em razão dos combatentes que aqui estão? Seja quem for que vença, pobre da vítima que sairá de um perseguidor cruel para outro pior. Ora, já eu não temi, respondeu outra dama humildemente vestida. Primeiro, porque eu confio em Deus e tudo sempre ocorre para melhor, conforme a sua vontade. Segundo, porque a nossa casa é edificada sobre os alicerces do amor e da caridade. Como Jesus afirmou que a casa construída na rocha não seria derrubada pelos ventos nem pelas inundações. Eu fiquei tranquila. Pois eu, contrapôs um jovem, vi logo que seria vantagem para o doente. Ele estava com 2 inimigos. Ora, qualquer que fosse o resultado da luta, ele iria ficar só com um. Portanto, esclarece ele, já era uma vitória para ele, cujo trabalho de cura se iniciava. Já era uma vitória, sem que soubesse, oferecendo-lhe vantagem. Bem, não é assim, esclareceu um senhor de aspecto respeitável. Pelo que conheço, a irmã que aparentemente foi vencida não está afastada do seu perseguido, porque ele lhe deve. E, como a lei de Deus nos exige corrigir o que fizemos de errado, é justo que ele reabilite perante a pobre ofendida, não parece? E se ela não o perdoar? Indagou uma jovem com interesse. O problema já não será dele. Readerguiu o interlocutor. Eu penso que nossos atos respeitam ou atentam contra as leis de Deus. Quando fazemos um bem ou mal a alguém, estamos no contexto da ordem universal. Olha que maravilha! O bem que promove quem o recebe eleva aquele que o pratica. O mal ocorre no sentido inverso, sendo sempre pior para quem o abraça. Quando devemos a alguém, moral ou espiritualmente, o nosso desrespeito é ao soberano código do amor. Que forte, hein? Muito forte essa frase para reflexão. É necessário, continuar, fazermos a paz com o nosso adversário, buscando-o com humildade para esse fim e fazendo-lhe o bem possível. Se, no entanto, ele se recusar, passa de vítima a algoz e tal não lhe é permitido. A sua teimosia do desforço retarda-lhe a marcha, mas isso não impede que o arrependido avance. Assim, no caso em apreço, se ela teimar por não perdoar, ele tem o dever de empenhar-se ao máximo, não, porém, ficar na retaguarda a ela, jungido, ser emparelhado a ela. Crescendo, ele voltará um dia para auxiliá-la, caso ela prefira deter-se no caminho da evolução. A justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa. Gente, a justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa. Maravilha essa colocação, não é? Boa reflexão para nós. Muito bem, exclamaram todos. Embora os comentários prosseguissem, interessantes, a irmã merenciana, sorrindo otimista, completou. Aí temos o exemplo do diálogo edificante, que instrui e anima. Embora identificássemos ser o cavalheiro um homem esclarecido, com muito bom senso, notei que ao responder à jovem, ele fora inspirado pelo nosso conhecido Felinto, olha que bom, que participava com outros obreiros espirituais da casa,
na edificante conversação. A mentora solicitou licença a fim de dar instruções aos cooperadores da nossa esfera, especialmente a respeito do prosseguimento da reunião em outro plano de atividade, e ficamos observando os ceareiros do bem no júbilo natural decorrente do dever cumprido. Os espíritos que não puderam ser atendidos ficaram sob assistência própria, e aqueles que se haviam comunicado permaneciam, na quase totalidade, a dormir, descarregando o psiquismo das altas tensões longamente mantidas. Indígenas e africanos desencarnados movimentavam-se em silêncio, desincumbindo-se dos místeres especiais para a sua capacidade. Conscientes da providência eu me enrolei. Indígenas e africanos desencarnados movimentavam-se em silêncio, desincumbindo-se dos místeres, quer dizer trabalho, especiais para a sua capacidade, conscios da providencial utilidade do seu concurso, ou seja, conscientes do trabalho, da importância desse trabalho e as suas posições ali. Enquanto isso, percebemos a chegada de mais criaturas que eram encaminhadas a uma saleta próxima à entrada. São companheiros encarnados, explicou-nos Felinto, que vem pedir ajuda, logo se desprende do corpo pelo sono físico. Vinculados à nossa casa, para que acorrem automaticamente ou são trazidos pelos seus protetores espirituais, a fim de receberem auxílio. Isso acontece não só lá, em todas as casas em que nós somos vinculados. A gente vai em espírito quando a gente se conscientiza de querermos ir. Interessante isso, né? Como o amigo sabe, o sono retém ao corpo os intoxicados por interesses mesquinhos ou os impele aos redutos de atração pessoal, conforme a faixa mental a que cada um se fixa. Nosso perispírito vai aonde a gente se afina e tem sintonia. Colocando um resuminho nisso. Ao chegarem, são conduzidos a um atendimento que seleciona as questões a que se prendem, encaminhando-os depois à nossa instrutora ou a outros amigos de acordo com a preocupação que os aflige. Todos recebem conforme a nossa capacidade e o merecimento deles. Esse merecimento, nós vamos colocar as suas necessidades. Porque muitas vezes a gente até coloca, né? Eu fui buscar ajuda, eu mereço só isso? Não. O plano espiritual, todos nós somos merecedores. Mas tudo acontece na nossa vida de acordo com a nossa necessidade de evolução. Muitas vezes não é aquilo que queremos, mas sim o que necessitamos para nós seguirmos em frente junto aos nossos desafios, tá? A orientação e reconforto para poderem desincumbir-se das provas e compromissos a que se encontram submetidos. Ou seja, para que você, naquele momento em que você ali está, que aquela ideia fixa de aflição, ela possa ser, vamos dizer assim, eu não digo a palavra retirada, mas um pouco afastada, para que essas pessoas, elas possam o quê? Se interagir com todo o trabalho que vai ser feito, sem que aquela preocupação, aquela aflição, os impeça de uma total compreensão do que eles vão receber. Maravilha, né? O amor sempre dispõe de recursos e mais cresce quanto mais se doa. Olha só, o amor sempre dispõe de recurso e mais cresce quanto mais se doa. Este intercâmbio é-lhes muito salutar, porque ficam registrados no inconsciente os conselhos recebidos, que lhes afloram como sonhos mais ou menos claros, de acordo com a lucidez pessoal. Não fosse tal socorro, e tombariam em outros círculos inferiores, nos quais seriam submetidos às aflições e amarguras, refletindo-se-lhes em forma de pesadelos perturbadores,
ficando-lhes matizes mentais para o pessimismo, a revolta e outras mazelas, como é muito comum. Isso acontece porque, dependendo das nossas aflições e como nós vamos agir diante dos nossos desafios, se nós vamos nos revoltar, quando nós fazemos aquela prece pedindo apoio, amparo, direcionamento para que vamos resolver as nossas situações, é de um jeito, mas quando nós suplicamos de maneira vingativa, de maneira, como falar, usar a palavra, né, blasfemando, e com raiva, com ódio, com aquela mágoa, somos assim, totalmente assim, quando nós estamos libertos de irmos ao lugar onde isso se faz parte. Por isso que é muito bom nós nos prepararmos para acordar e nos prepararmos para dormir. Uma prece, um pensamento sempre positivo, uma conexão com o lugar que você está acostumado, um templo, uma casa espírita, né? Um núcleo espiritualista que esteja em conexão do bem para o bem, com certeza nosso espírito vai até lá. Porque nós queremos, nós desejamos, e quando nós estamos naquela aflição, quando nós fizemos a gente roga amparo para que nós possamos ir até o nosso local, aquele local que a gente está acostumado a frequentar ou receber atendimento. Nossa, que maravilha, a gente vai sim, porque nós temos sempre um mentor, um anjo da guarda, um protetor, como queremos chamar. Mas ou ele ou ela, eles estão sempre predispostos, mas nós precisamos, através do pensamento, sentimento, abrir nosso coração para que nós possamos chegar até lá. Para que eles possam chegar até nós e nós até eles. Não é? Maravilha. O intercâmbio espiritual, conscientemente ou não, é resultado das afinidades morais e afetivas entre os espíritos em ambos os planos da vida, que eu acabei de dizer. Os membros da atividade mediúnica retiravam-se em face do adiantado da hora, que já passava muito da meia-noite. Seus semblantes estavam assinalados pela paz e pela esperança. E com isso, nós finalizamos o capítulo 12. O nosso encontro agora é o capítulo 13, Revelação Libertadora. Nós sabemos que todo esse tratamento que nós fizemos desse capítulo, ele foi direcionado a algumas pessoas, mas aonde teve esse combate foi aqueles espíritos que estão ligados, vamos dizer assim, ao caso do Carlos, que começamos o livro. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Não esqueça.